foi, deixou o pai e partiu sem olhar para trás. O mundo chamou e cê foi tchau. As novinhas bebidas na narguilé, a esquina a 2 metros do seu quintal. Demorou, né? Pulou, vai pagar pra ver. No começo foi top, top, top. Só saía com as top, top, top. Toda a grana que entrava, gastava na night. Pagava rodada no shopping. Tava sempre cercado de amigo, tava sempre cercado de amiga. Valorizado não pelo que era, e sim por aquilo que tinha. Os amigos sumiram, o que tinha acabou. Foi aí que lembrou de tudo que tinha e não valorizou. Em troca de uns momentos, quem te amava você desprezou. Toda escolha traz um resultado, a família sumiu, a vida te ensinou. Essa história tem se repetido. As pessoas se afastam de Deus, escolhendo não serem mais filhos, pra viver o que o mundo prometeu. Uns presos no álcool, são escravos do copo. O filho já tem 8 anos e faz 4 anos não vê o pai sóbrio. O amor que ele tinha, a bebida roubou. Seu filho não tem mais abraço. O pai chega em casa chapado, xingando. A família cansada se tranca no quarto. E o pecado dizendo: vai, mete o louco, vai, que vai. Até sua mulher achar outro cara e seu filho chamar outro homem de pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Cada passo que dava, mais pra longe do pai você ia, em busca da alegria que quanto mais longe cê tava, menos cê sentia. Pois teve na presença um dia, não tem como esquecer. Pois quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. A distância não faz mais sentido, tem saudade do pai. Essa história é pro filho perdido, quer voltar então vai. Desde o dia que você partiu, o pai espera cê voltar. Nessa história é você que sumiu. O pai não deixou de te amar, teve motivo mas não desistiu. Ele escolheu perdoar, amor igual você nunca viu. Até procurou, impossível achar. Perto do pai o que você sentiu, não vai sentir em outro lugar. Fala pra mim o que você decidiu. O pai decidiu te abraçar. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho, mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. Você não quis ser mais filho, mas o pai nunca pensou em deixar de ser pai. O amor do pai é um presente. E o presente ou você recebe ou você rejeita. Eu te convido a receber o amor do pai. Então receba o amor do pai e compartilhe o amor do pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do
que tá cheio. Amar na prática, varão, na teoria já temos amor demais. Fariseus que ama, mas trai, prega aquilo que não faz. Amar o próximo é fácil quando ele tá bem, mas o mestre ensinou amar o inimigo também. Lembramos de amar quem tem algo a oferecer. Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco. Amar o próximo como Cristo amou você. Em João 13:34, esse é o mandamento novo. Infelizmente pouco usado na prática. O amor esfriou e a consequência é dramática. No trânsito, no estádio, dentro dos lares. Destruição autorizada pelo governo dentro dos bares. Casamento destruído faz perder o sentido da frase até que a morte separe. Família distanciada dentro da mesma casa. A tecnologia que une também separa o filho no notebook, no quarto, a filha no iPhone, na sala. Na mesma casa, mora junto e nem se fala. Sem Cristo é isso, vida gelada. Receba o amor do Pai, começa mudando o mundo pela sua casa. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Falar de quem foi açoitado, sofreu. Meu Senhor, meu exemplo, meu Rei, meu Deus. Como sofreu por mim sem eu merecer. Como sofreu por você sem se merecer. Como sofreu por quem cuspiu na sua face. Pra quê? Pra hoje ter menos seguidor que o MC Guimê. Cristo vive como vive, irmão. Na minha vida fez uma revolução. E não precisou de pistola nem fuzil FAL. Não precisou ser o cara e bancar o terror. Não precisou me intimidar com cara de mal. Revolução, revolucionou com amor. Me amou primeiro, te amou primeiro. E comprovou o amor com o sangue que escorreu no madeiro. Fez o que ninguém faria por nós. Diga em alta voz, Cristo é o meu maior herói. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Morrer pro mundo e viver com Cristo, o melhor do amor. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Queria te convidar a pensar sobre Cristo na cruz. Do lado direito tinha um ladrão pregado em uma cruz. Do lado esquerdo outro condenado em uma cruz. Um rejeitou o Senhor, o outro recebeu o amor do Senhor. Essa tarde, essa manhã, essa noite, essa madrugada, sei lá o horário que você está assistindo isso, eu quero te convidar a estar dentro dessa cena. Cristo está aí. Aí você pode fazer como um ladrão, rejeitar o amor do Senhor. Mas eu te oriento a fazer como outro. Receba o amor do Pai. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Rose, boa noite a todos. A Rafaela, ela é 12 da Marina e do Mateus, da equipe Força Cristã, amém? Amém. Bom, você que está nos assistindo essa noite, eu peço que você coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar com você. Que nesse momento você possa se desprender de tudo aquilo que de repente venha tirar você de estar conectado conosco essa noite, amém? Então feche os seus olhos que eu quero orar, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma conexão de estarmos aqui, Deus, conectados com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos conduzir, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, que está aqui nos assistindo, possa se conectar com tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, para começar essa conexão dessa noite,
eu quero trazer algo em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão cada vez mais se distanciando da casa do Senhor, muitas pessoas estão cada vez mais distantes da igreja. Por situações, por frustrações, por decepções, ou talvez também por decisão de querer sair e de querer viver aquilo conforme, talvez por muitas vezes, viver suas vontades. Por de repente procurar algo e que chegue um certo momento e fala assim, não, agora eu quero viver de uma forma diferente. E você que está nos assistindo essa noite, eu não sei qual a sua história, eu não sei qual a sua vida. De repente você possa se identificar com essa conexão essa noite. Talvez hoje você já não esteja mais na igreja. Talvez hoje você esteja distante da casa do Pai. Mas também, como tem muitas pessoas se afastando, muitas pessoas elas estão voltando. E por muitas das vezes voltando para a igreja, voltando para a presença do Senhor, por conta de dores, por conta de frustrações. Que essa conexão dessa noite, ele possa se conectar com você, você possa se conectar com a história da Rafaela, que está aqui conosco essa noite. E para que nós possamos, então, dar início e começar a falar sobre a nossa palavra. Não teria outro tema para falar sobre estar distante da casa do Pai, como não falar do filho pródigo. Uma passagem que está ali no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15. Rafa, essa história do filho pródigo, ela fala muito ao teu coração? Fala, Rose, fala muito ao meu coração. É uma história que descreve, né, a minha caminhada com Cristo, né? Desde a minha infância até o dia de hoje. Então você se conecta com essa história? Sim, eu me conecto com a história do filho pródigo. Amém. Então, para que você possa conhecer um pouco dessa história, como eu falei, está ali no livro de Lucas, capítulo 15. Se de repente você estiver com a sua Bíblia, você possa também nos acompanhar em relação a essa história. Bom, conta então essa história em relação a um filho. Um pai, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou um certo momento onde ele pediu a parte da herança para o pai, né? Isso, foi isso mesmo. O filho, ele tinha tudo, né, dentro da casa do pai. Mas chegou um certo momento, assim como a Rose disse, ele pede a parte da herança que cabia a ele, né? E foi então, né, que o pai, ele dividiu a herança entre os 2 filhos, né? E esse filho, ele ajuntou as coisas dele, né? E foi viver a vida conforme ele decidiu viver, né? Com decisões dele, longe da presença do pai. E esse filho, de repente, ele foi viver as suas vontades, ele foi viver tudo aquilo que, de repente, ele talvez não tivesse, ou não se sentisse como se ele tivesse ali. Porque dentro da casa do pai ele tinha tudo, mas ele quis um momento onde ele quis viver lá fora. E esse filho, ele pegou a parte da herança dele e ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Ele gastou, ele usou tudo aquilo que ele tinha. Só que chegou um certo momento naquele momento teve uma fome muito grande. E esse filho, ele começou a passar necessidade. E aí chegou um momento onde esse filho, ele foi procurar emprego, né? Ele foi procurar emprego e ele foi ali cuidar de porcos. A tamanha necessidade dele em relação a tudo aquilo que ele estava vivendo, por ter perdido tudo, e esse filho, ele desejou comer a comida dos porcos. É isso mesmo. E é um momento muito forte da história, né? Porque, assim como no começo diz, esse filho, ele tinha tudo, né? Quando ele estava sob a presença, a guarda do pai, né? Mas ele decidiu, né, por questões dele, se afastar da presença do pai. E ele gastou todas as reservas, tudo aquilo que ele tinha adquirido na presença do pai, né? E ele se sujeitou a viver conforme dava naquele momento, né? Ele simplesmente foi viver o que ele queria viver. De repente, com bebidas, com mulheres, né? A Bíblia, ela não conta, ela não fala desse relato. Mas esse filho foi viver conforme as vontades dele. E por muitas das vezes nós somos assim. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos ali na presença de Deus. E por muitas das vezes nós queremos seguir as nossas vontades.
ou porque nós não estamos satisfeitos com algo, ou porque simplesmente nós queremos viver. E o pai, a posição do pai ali naquele momento, ele fez o quê? Ele dividiu a parte da herança, ele deu ao filho. Aquele pai ali, ele de repente não estava preocupado com os bens materiais, mas sim para que o filho aprendesse tudo aquilo que ele iria viver fora da casa dele. Só que chegou o momento onde esse filho se arrependeu. Ele se arrependeu, ele pensou: nossa, eu tinha tudo na casa do meu pai, e olha a situação que eu me encontro hoje. Foi isso mesmo, Rose, e é uma parte da história que eu acho muito forte, né? Porque quando o filho, ele enxerga tudo aquilo que havia acontecido e ele toma a decisão de voltar para a casa do pai, quando ele foi em direção à casa do pai e o pai avistou o filho chegando, o pai, ele não se preocupou qual tinha sido a decisão anterior do filho, né? Mas o pai estava esperando o filho, né? De braços abertos para receber o filho, né? A passagem conta que o filho até tentou se explicar para o pai, né? Tudo aquilo que tinha acontecido. Só que o pai, ele não deu importância para o que o filho tinha vivido longe da presença dele. O pai, ele só se importava no posicionamento que o filho teve no momento, né? O pai, ele recebeu o filho, né, de braços abertos. E o pai preparou um banquete para aquele filho, onde aquele filho, ele estava morto e aquele filho vivo, ele estava, porque ele tinha voltado para a casa do pai. E muitas das vezes nós saímos da presença do Senhor. Muitas das vezes nós queremos agir ali conforme as nossas vontades, fazer aquilo que nós queremos, mas chega um momento onde, através da dor, nós voltamos. E o que esse filho, ele não imaginava, era que aquele pai, ele ficava ali, esperando aquele filho voltar. Mas aquele filho teve uma atitude dentro dele, ele teve um arrependimento. Então ele teve aquele arrependimento genuíno. Ele entendeu que ele tinha pecado contra Deus e contra o pai. E ele voltou arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito. De tudo aquilo que ele tinha, de repente, ele não olhou aquilo que ele tinha, mas ele quis olhar para as coisas que o mundo oferecia. E por muitas das vezes nós vivemos assim. Muitas pessoas têm se afastado da casa do Senhor, aonde vem viver muitas situações lá fora, mas chega um tempo que ela precisa voltar. E o pai, ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Amém? E diante dessa palavra, a Rafaela, ela viveu esse momento na vida dela, né, Rafa? Sim, eu vivi esse momento. O que conectou, né, essa história minha foi justamente essa decisão do filho, né, de se afastar da presença do pai, e depois ele voltou, né, despedaçado, quebrado, mas ele voltou. Ele reconheceu, né, a dependência que ele tinha de estar na presença do pai, né, que sem o pai ele não iria conseguir se sustentar. Rafa, o que leva muitas pessoas a saírem da casa do pai? Frustrações, né? Muitas das vezes nós estamos na presença do pai, mas nós deixamos o nosso coração, a nossa mente desviar do foco que é a presença do pai. Muitas das vezes nós olhamos para a atitude dos homens, né? Em vez de focar na cruz, em vez de focar em Jesus. Muitas das vezes passamos por situações difíceis aonde nos leva a tomar decisões. Mas esse filho, ele teve uma mudança. E a gente precisa ter esse arrependimento. Na sua história, aquilo que aconteceu com você, para que as pessoas de casa também possam entender, né, o que se conecta com a sua vida. Que você possa compartilhar ali desde a sua infância o que você viveu. Porque para você se conectar com essa história, você também viveu isso. Queria que você então compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Eu tive uma infância onde desde pequena, né, eu entendia e eu tive o conhecimento, né, de quem era Deus na minha vida, de quem era Jesus na minha vida, né? Eu sou a filha da velhice dos meus pais. Quando eu nasci, eu tive a presença dos dois dentro da minha casa. O meu pai, ele já era aposentado, a minha mãe não trabalhava mais fora, né? E a minha mãe, ela já tinha entregado a vida dela para Jesus. O meu pai, ele também já conhecia, né,
a presença de Deus, a palavra de Deus, mas ali no momento, na minha criação, ele estava distante, né? Mas em algumas circunstâncias que aconteciam na minha casa, por problemas, né, do meu pai, em alguns momentos, a minha mãe, ela sempre me ensinou a recorrer a Deus, né? Mas como, né? O meu pai, ele se aposentou justamente porque ele tinha problemas bem sérios de saúde. Então, ele aposentou muito cedo, né? E uma das válvulas de escape dele com esses problemas que ele tinha, ele acabou se tornando uma pessoa muito agressiva, né? Ele não sabia lidar com tudo aquilo que acontecia na vida dele. E eu presenciei cenas bem fortes, né, para uma criança. Ele, no momento ali de aflição dele, ele costumava ter reações explosivas, né, quebrando coisas dentro de casa. Eu já presenciei cenas de ele pegar TV na parede e jogar para o primeiro lado que ele visse, como uma válvula de escape mesmo, né, dos problemas que ele enfrentava no momento. E aí, a sua mãe, você já conhecia Jesus, mesmo ainda muito pequena. E aí, como que era a condução ali quando você presenciava? O que você sentia? Você tinha medo? Ou você recorria à sua mãe? Ou você recorria a Deus? Como que era? Eu ficava bastante assustada, né? Ainda sendo uma criança, não entendia muito bem a situação, mas a minha mãe, ela já me ensinou, né, que eu não tinha que recorrer às pessoas. Mesmo muito pequena, ela pegava na minha mão, me conduzia até o quarto dela. Ela me dava um olhinho, né, que ela pegava na igreja dela, ela me ensinava: filha, aqui nós não temos o que fazer, é somente Deus, né, neste momento que a gente tem a recorrer. E mesmo muito nova, sem saber orar, sem saber direito o que eu estava fazendo, a minha mãe, ela ajoelhava comigo e ela me ensinava a orar. E eu lembro que a gente só saía do quarto quando a gente via que a situação ela estava melhorando. Então você já foi crescendo e você já foi tendo esse entendimento, né, que quando nós oramos, entregamos a Deus, e Deus ele começa a mover, né? Rafa, e aí essas crises, eles eram constantes ou tinha momentos que simplesmente passava? Como que foi a condução disso em relação à sua infância? Até quanto tempo durou isso? Porque talvez pessoas estejam se conectando com a sua história, porque a gente sempre relata, sempre traz a história da infância, aquilo que as pessoas estão vivendo, e se conecta com aquela história, porque depois a gente vê a superação de tudo aquilo que a pessoa passou. Como que foi a condução dessa fase da sua vida? Graças a Deus, né, conforme eu fui crescendo, Deus ele foi trabalhando na vida do meu pai. Mesmo ele não se decidindo em estar na igreja, eu vi a transformação aos poucos na vida do meu pai, pelas orações da minha mãe, pelas minhas orações, né? Não foi do dia para a noite, mas aos poucos, do jeito dele, ele foi aprendendo a se controlar para que aquilo se tornasse menos intenso, né? Posso dizer. Porém, essa situação toda deixou algumas marcas na minha vida, né? Eu cresci uma criança com medo de muitas coisas, né? Eu cresci, me tornei, né, uma criança assustada, né, sem entender muito, né, o porquê de tudo aquilo acontecia. E no decorrer, né, da minha fase de criança para adolescência, eu acabei me revoltando, né, por não entender essa situação, né, de querer que as coisas mudassem, mas mudassem para o jeito que eu gostaria que fosse, né. Eu acabei me revoltando e eu comecei a fazer, né, coisas, a me posicionar de maneiras, né, com que não era da forma que eu tinha aprendido, né. E depois desse momento, você começou a frequentar a igreja. Você ia sempre na igreja. Nesse tempo onde você começou a fazer, ou diante daquilo que você estava vivendo, você estava na igreja ou você já tinha saído?
Eu estava, sim, na igreja, né? Mas quando eu me tornei adolescente, eu ia para a igreja, né? Por temor, mas era daquela forma, né? Eu estou indo porque eu sei que eu preciso, mas o meu coração não está ali. Eu comecei a ver as coisas do mundo e começou a ser atrativo para mim, né? E no meio dessa história toda, eu acabei sofrendo uma decepção muito grande com pessoas dentro da igreja, que acabou contribuindo para que eu me esfriasse, né? E tudo aquilo que eu tinha vivido com Deus, toda aquela minha experiência, acabou ficando para trás, né? E ao invés de olhar para o que Deus estava me proporcionando, eu comecei a olhar o que as pessoas estavam fazendo. Então, esse momento que você estava na igreja, você vivia uma intimidade com Deus. Você tinha ali momentos de intimidade, você buscava, você orava, você sabia que você era filha. Você tinha esse entendimento. Só que aí teve um momento onde você começou a ver as coisas do mundo. E aí eu vejo que isso se conecta com a sua história. Porque nessa passagem do filho pródigo, o filho, ele tinha tudo ali na casa do pai. Só que ele quis viver ali conforme as vontades dele. O pai em nenhum momento questionou o filho. Nenhum momento. Mas o pai, ele respeitou a decisão daquele filho. E aquele filho, ele foi viver lá fora. Mas Rafa, e como que foi então esse momento de você tomar essa decisão de sair da igreja e ir para o mundo? No começo, eu confesso que foi uma briga muito grande dentro de mim mesma, porque eu tinha assim medo de sair da presença de Deus, porque eu conhecia quem era Deus, só que as coisas do mundo falam muito forte. Ao mesmo tempo que eu estava incomodada com a situação, né, da minha casa, que eu sabia que eu tinha que recorrer a Deus para que as coisas mudassem, por outro lado, eu fui uma criança e uma adolescente muito presa. A minha mãe, né, por medo de que eu passasse coisas que ela passou, ela me privava de muitas coisas. E a minha mãe me criou literalmente debaixo das asas dela. Eu não podia fazer muitas coisas. E eu me recordo que logo quando eu me tornei adolescente, eu sempre quis ser muito independente. E a minha mãe não gostava muito dessa história de eu querer ser independente. Eu lembro que eu fiz um curso na escola, uma coisa bem simples mesmo, de como fazer um currículo. Eu estava indo para o ensino médio. E eu cheguei em casa super animada, falando para minha mãe: mãe, eu aprendi a fazer um currículo, eu vou até o centro entregar meu currículo porque eu quero trabalhar. E foi um banho de água fria para mim. A minha mãe, na forma dela me defender do mundo, ela falou para mim: não, você não vai, porque você não vai conseguir todos os dias para o centro trabalhar no meio daquelas pessoas, você não vai saber conviver com isso. E o meu primeiro emprego eu consegui graças à minha irmã mais velha, porque ela levou o meu currículo aonde ela trabalhava e só assim a minha mãe deixou eu começar a trabalhar. Então, da forma, né, da minha mãe me blindar contra as coisas, né, do mundo, que ela não queria que eu passasse talvez coisas que ela passou, ela acabava me privando muito. Isso, de repente, o que gerava dentro de você? Gerava um desconforto, né? Por ela ter essa forma do cuidado que ela tinha em relação a você. Como que você se sentia quando, de repente, você queria fazer algo, mas você não podia? Então, foi aí que você começou, através disso, você começou a se atrair pelas coisas que estavam lá fora. Foi isso mesmo. Eu via que as outras pessoas da minha idade tinham uma liberdade que eu não tinha. Eu estudava, né, na quadra de cima da minha casa e minha mãe ainda me levava na escola. Eu trabalhava na avenida da minha casa onde eu morava. Minha mãe me levava e me buscava do trabalho. E eu via, né, que os outros adolescentes da minha idade, eles tinham uma liberdade que eu não conhecia. E aquilo foi o que brilhou nos meus olhos. Eu falei: não,
para mim ter essa liberdade, eu preciso ser assim. Então foi o que eu comecei a fazer no momento. E aí você começou a se afastar totalmente da igreja e começou a se envolver no mundo. E como que foi essa fase da sua vida? Quando você teve essa decisão de falar, não, eu não vou mais, porque você falou que você teve uma frustração dentro da igreja e que você se afastou. Sim, foi um momento muito conturbado, né? Foi quando eu decidi experimentar as coisas do mundo. Eu sofri a decepção na igreja, parece que as coisas não iam como eu tinha planejado. E quando eu decidi viver as coisas do mundo, a primeiro momento eu falei, não, é isso. Eu consegui a minha independência. Só que para mim, andar de acordo com as pessoas que andavam no mundo, eu comecei a ter atitudes que iam contra aquilo que eu tinha aprendido. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito alegre, bagunceira, e eu comecei a criar um círculo de amizade que eles bebiam muito, eles saíam muito, alguns usavam droga, e eles começaram a oferecer algumas coisas para mim, né? Eu nunca cheguei a usar droga, mas eu comecei a beber muito. Porque eu lembro até hoje de uma cena onde a gente ia viajar para outra cidade, nas famosas chacrinhas que tinham. E uma amiga minha da época virou para mim e falou assim, Rafa, você é muito careta. Para você se enturmar com a gente, você vai ter que começar a beber. E era uma coisa que para mim, eu não tinha prazer naquilo. Mas para mim ser aceita, né, para mim me envolver com aquelas pessoas, para mim me sentir independente, que é o que eu buscava, eu acabei aceitando. E aquilo começou a se tornar rotineiro na minha vida, né? E quanto mais eu me envolvia com as coisas do mundo, mais eu esquecia de quem eu era, mais eu me afastava de Deus, né? E você foi perdendo totalmente sua identidade. Aquilo que você foi construindo, os princípios que você tinha, isso foi se acabando. Muitas pessoas vivem dessa forma. Chega um certo momento da vida onde começa a perder sua identidade de filho, e começa o quê? A querer ser aceito pelas outras pessoas, a fazer o que aquelas pessoas elas fazem para se sentir aceitos. Foi isso mesmo, Rose. Só que é uma ilusão, né? O que eu estava buscando era liberdade, e o que eu ganhei foi uma prisão. Porque quando eu estava na casa de Deus, eu podia ser feliz, alegre, eu podia ser quem a Rafaela era, sem precisar fazer coisas que eu não queria, né? Só que a gente fica tão cega, né? Por decisões nossas, né? Porque em momento nenhum eu fui forçada a sair da casa de Deus. Foi uma decisão, um posicionamento que eu, Rafaela, tive, né? E eu fui me envolvendo com as coisas do mundo, e chegou um determinado momento que eu não sabia mais quem eu era, e eu comecei a aceitar, a vivenciar coisas, passar por coisas que talvez se eu não tivesse esse posicionamento e essa decisão eu não teria vivido. Só que chegou um momento que você de repente pensou assim, eu vou continuar assim ou eu volto para a casa do pai? Você também casou muito cedo. Sim, e foi uma das maneiras que eu achei para me sentir livre, né? Eu era muito nova, 20 anos, eu e meu marido, o Rony, nós tínhamos a mesma idade, e nós entramos num acordo de que se a gente casasse naquele momento, os dois iam ter a liberdade que a gente sempre quis, né? A gente sempre se deu muito bem. Nós falamos, não, nós vamos casar, porque nós não vamos ter horário para voltar para casa, nós vamos beber o quanto a gente quiser e ninguém vai ver a gente bêbado, nós vamos poder sair com quem a gente quiser sair. E o começo do meu casamento foi assim. O primeiro ano do meu casamento foi assim. Nós saíamos, não tínhamos hora para voltar. Os dois bebiam e ninguém ficava sabendo. Nós começamos a viver uma vida
que muitas pessoas, né, próximos a nós, a nossa família, não sabia que a gente vivia daquela forma, mas foi a válvula de escape que a gente encontrou. Nós casamos pelo motivo errado. E esse motivo errado, ele gerou consequências? Sim, gerou muitas consequências. Esse primeiro ano de casamento, eu comecei a ter muitas crises, né? Eu não me sentia feliz, né, pelas atitudes que eu estava tendo. Era uma felicidade momentânea, né? Enquanto nós estávamos com os nossos amigos, estava tudo bem, estava tudo certo, a gente podia extravasar, né? Mas quando chegava em casa, eu me deparava com a Rafaela que eu tinha criado, que eu não sabia quem era mais. É interessante a gente falar disso, porque várias conexões nós sempre tratamos, falamos sobre as coisas momentâneas. Aquilo que nós vivemos que não vai suprir. Mesmo por muitas das vezes nós sabemos quem vai suprir é a presença do Espírito Santo, mas para que a presença do Espírito Santo ela esteja dentro de nós, nós precisamos estar limpos, nós precisamos limpar o nosso interior de tudo aquilo que nos afasta dele, né? Então as pessoas, elas vivem isso, só que chega um momento que elas se deparam com a realidade. Essa realidade, por muitas vezes, ela é dura, porque a depressão é algo muito difícil. Tem muitas pessoas vivendo essa triste realidade de depressão, de solidão, de angústia, de dor e de sofrimento. E por muitas das vezes tem pessoas que não buscam outra alternativa, preferem por muitas das vezes permanecer daquela mesma forma, porque não sabem, porque não conseguem sair daquilo que elas estão vivendo. E nós sabemos o que nos ajuda nesse processo é a presença de Deus. E por algum momento, quando você estava fora, você fazia tudo aquilo que você tinha vontade, que era a sua liberdade, né? Aquilo que você fazia. Só que quando você chegava em casa, que você tinha essas crises, em algum momento você parava e pensava: não, eu preciso voltar para Jesus ou não? Rose, eu demorei para cair a ficha. Eu vou ser sincera. Eu colocava muita culpa em mim, né? Eu não tinha mais autoestima. Eu achava que eu não sabia lidar com a situação. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim pelo jeito que eu era. Eu ficava muito sozinha, né? O meu marido, ele viajava muito. E nesses momentos que eu ficava sozinha em casa, que eu não tinha um amigo para conversar, que eu não tinha, né, uma pessoa para falar: não, eu estou aqui com você, eu me cobrava. Porque aquilo que eu passei lá na minha infância, de eu não saber lidar com as coisas sozinhas, porque eu sempre tinha alguém para fazer por mim, eu trouxe comigo. Eu achava que eu não era capaz de construir uma relação com alguém. Eu achava que eu não sabia conversar, que eu realmente não sabia lidar com a situação. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Eu só me culpava do que eu estava vivendo, como se eu não fosse capaz realmente. E as decisões e escolhas erradas, elas geram consequências. E por muitas das vezes essas consequências, elas são muito doloridas. E você viveu isso, né? Talvez a sua válvula de escape era ir para dentro de um casamento que nós sabemos que é para sempre, mas querendo ou não, você começou a viver situações difíceis, que teria um momento que você precisaria de ajuda. E quando que essa ficha sua caiu, que você precisava se libertar de tudo aquilo que você estava vivendo? Essa ficha começou a cair quando as crises elas começaram a ficar extremas, né? Situações do meu marido ter que me levar para o hospital porque eu achava que eu estava morrendo, né? Eu comecei a achar que eu estava sendo perseguida dentro de casa. Eu não conseguia ir no banheiro sozinha porque eu achava que eu ia morrer. E eu me deparei, né, vendo a história do meu pai em mim.
porque o meu pai, ele sempre fez uso de remédios antidepressivos, né? E eu peguei e falei, né? Peraí, né? O que está acontecendo comigo? O que eu mais queria era liberdade e eu acabei me tornando prisioneira pelas atitudes que eu tomei. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso voltar à minha essência. E aí foi quando você caiu a ficha e você falou assim, não, eu preciso voltar para a casa do Pai. E essa decisão de você voltar, porque assim como você saiu ali, como no início que você falou, por frustrações que você teve. E nós vamos viver porque nós não estamos livres de viver isso. Assim como você falou lá no início, muitas das vezes nós olhamos para o homem e esquecemos de olhar para Jesus. E nós precisamos manter os nossos olhos nele, porque as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos frustrar, mas Jesus não. Então nós precisamos estar focados nele, né, para que nós possamos olhar e continuar, não parar diante das situações, das crises. Só que, Rafa, como foi esse momento que você teve que voltar? Como foi essa decisão para você? Foi uma decisão já imediata ou não? Foi bem difícil. Eu tinha medo de me frustrar novamente com as pessoas, mas eu comecei a me forçar, de alguma forma, a tentar conversar com Deus novamente, do meu jeito. Eu comecei a pedir para Deus fazer alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas eu falei, Deus, se o Senhor é o mesmo Deus que falava comigo quando eu era tão pequena, sem saber nem o que eu estava fazendo, o Senhor faz alguma coisa agora porque eu estou precisando de socorro. Eu precisei gritar socorro do meu jeito. E eu creio hoje que Deus ele enviou o socorro para mim. Amém. E conta para as pessoas e como foi essa fase onde você se posicionou, viveu tudo aquilo que você queria, mas chegou um momento que você falou, não, a ficha caiu, eu quebrei a cara, eu me decepcionei mais ainda, eu entrei em caminhos errados, porque eu sabia que eu estava lá, eu estava segura. E você teve que voltar. Como que foi essa volta? Foi difícil no início. Eu falei, Deus, eu vou voltar, mas eu quero ir numa igreja que eu fique sentada lá no fundo e ninguém fale comigo. Eu falei para Deus, eu só volto se eu ficar escondida. E eu comecei realmente ir numa igreja, eu e meu marido, uma das maiores igrejas que tem aqui na nossa região, e eu fazia isso. Eu ficava sentada escondida de todo mundo, eu ia embora antes do culto terminar para ninguém vir falar comigo. Só que no começo não fluiu, né? Meu marido ele tinha problema com igreja, né? Ele nunca se imaginou a frequentar uma igreja. E eu não queria frequentar sem que ele frequentasse comigo. E era muito difícil, porque a gente ia e quando voltava, ele voltava com um bico de 2 quilômetros para mim. Então, era eu lutando contra mim mesma, porque eu queria Deus, mas eu não queria a igreja. E era eu lutando contra a vontade do meu marido, porque ele também não queria a igreja. E você fazendo essa conexão e você pensando em tudo aquilo, porque você teve que pensar em tudo aquilo que você viveu novamente. E você se conectando com a história do filho pródigo. Essa volta. O que quando você parou para você pensar na sua história, de você se conectar, o que Deus ele trouxe ao seu coração? Deus ele trouxe claramente no meu coração que não importa como a gente volta, né? Mas o importante é a gente se posicionar, porque assim como na história do filho pródigo, né, o pai ele estava esperando de braços abertos, né? E foi assim que Deus fez comigo, né? Eu não precisei fazer muita coisa, ele já estava esperando com tudo pronto. Só que partiu de uma decisão sua a dar esse primeiro passo, porque ele estava ali esperando. Mas precisava a Rafaela se posicionar. E a Rafaela ela voltou para a casa do pai. Como que ela voltou para a casa do pai? Como que você estava? Eu estava extremamente destruída, né? Eu não acreditava mais em mim, não acreditava mais nas pessoas,
né? Mas Deus, ele foi tão bondoso e misericordioso que a pessoa que ele colocou para me trazer de volta verdadeiramente para Jesus, ele usou uma pessoa improvável, porque a pessoa que me apresentou novamente o caminho de Jesus era uma pessoa que estava comigo nas festas, nas bagunças, e quando essa pessoa, que hoje é meu líder, o Mateus, ele foi em casa, como quem não queria nada, ele foi em casa, me convidando para conhecer a igreja onde ele estava frequentando, no caso, a Sara, né? E eu não acreditei a primeiro modo, eu falei, não, o Mateus na igreja, eu preciso ver com os meus olhos, né? E por ele ser uma pessoa, né, que nós confiávamos e nós tínhamos ele como se fosse um irmão para a gente, nós decidimos ver, né? Nós falamos, não, nós queremos ver se é verdade isso tudo que está acontecendo. Amém. E essa foi uma decisão mesmo, Deus ele usando ali uma pessoa que estava ali, um amigo dos rolê, que nem você falou, né? Uma pessoa ali que você conhecia, mas foi que deu o primeiro passo, né? Deus usou a vida dele para que vocês viessem, vocês voltassem, os dois juntos, porque você queria que o seu esposo estivesse junto com você, né? E Deus ele coloca pessoas nas nossas vidas. Talvez Deus tenha colocado alguém na sua vida que tenha te chamado para vir para a igreja. Só que por muitas das vezes nós queremos lutar contra a nós mesmos de querer e mudar e de ser uma nova criatura, de resgatar a nossa identidade, de sermos livres, de poder ser quem nós somos diante de Deus. Rafa, e você voltou. E como foi essa volta para você? Voltei, Rose. E algo que eu acho muito interessante, acredito que poucas pessoas sabem disso. O primeiro culto, o primeiro Arena Jovem que eu fui, foi assim, muito impactante. Porque no mundo eu tinha que ficar bêbada para poder mostrar quem a Rafaela era, para poder ser feliz, para poder pular, para poder dançar. E o primeiro contato que eu tive com a Arena Jovem, eu cheguei, tinha um bando de louco pulando e dançando para Jesus. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Estava ainda nos louvores de celebração e a doida chorando, porque no primeiro momento que eu pisei naquele lugar, eu falei, Deus, por que eu saí? E aí você se deparou na presença de Deus, onde você, aqui eu posso ser a Rafaela de verdade. E essa volta, como que você se sentiu ali acolhida, você e Deus? Eu não sabia o que fazer, né? Porque eu vinha fugindo, dando argumentos para Deus. Não, Deus, eu só volto se eu ficar no cantinho, ninguém vir falar comigo. E nós sabemos que Sara Nossa Terra não é assim. A gente chegou, foi recebido por muitas pessoas, várias pessoas vieram nos acolher, falar com a gente. A primeiro momento eu fiquei assustada, querendo fugir, mas não tem como fugir, né? E Deus, ele foi tão perfeito que ele usou de estratégias comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim como eu disse, e ele me pegou nos movimentos, né? Eu cheguei um pouco antes da transição da sede para o Campos Elíseos, e eu lembro até hoje quando a Marina, minha líder, falou assim, Rafa, nós vamos começar a montar uma igreja. Você topa ajudar a gente? Eu lembro até hoje dessa frase que ela me falou, que naquele momento o meu coração foi como se ele estivesse saltando pela boca, porque eu não me sentia mais digna de fazer as coisas de Deus. E eu mal cheguei, e Deus permitiu com que eu fizesse parte de algo. Então, eu vi que Deus, ele não estava preocupado com o que eu tinha feito, mas ele estava preocupado com a decisão que eu tinha tomado, mesmo não tendo força. Ele me deu força
e ele me conduziu a continuar. Amém. E assim como a Rafa falou, muitas das vezes nós não nos sentimos dignos de voltar para a presença de Deus. Por tudo aquilo que talvez a gente veio fazer ou continua fazendo, e a gente não se sente digno de voltar. Mas Deus, Ele te convida da forma com que você está. E Ele espera, Ele te acolhe, Ele te ama, do jeito que você é, independente daquilo que você fez. Mas dentro do nosso coração, precisa ter um arrependimento genuíno. Precisa reconhecer que errou, que pecou. E o Pai, Ele nos acolhe novamente. E assim foi o que Ele fez com a Rafa. Por mais que a Rafa tenha vivido tudo aquilo, Deus, Ele não estava preocupado com o que ela tinha vivido, mas sim da forma com que ela estava chegando de volta. Rafa, e eu queria te fazer uma pergunta, que você teve esse retorno, mas teve um momento também muito importante, que foi sua revisão de vidas. E eu queria que você contasse como foi para você a sua experiência quando você teve esse encontro com Deus novamente. Foi tremendo. Se eu achei que no Arena Jovem eu fui acolhida, no Revisão de Vidas eu fui carregada no colo, pode-se dizer. Tudo o que eu tinha achado que tinha perdido, tudo que eu tinha achado que eu tinha entregado, Deus, Ele me devolveu. E Ele não só devolveu, mas Ele me deu uma nova perspectiva de vida. Ele não só falou que eu podia sim estar na presença dEle, mas que além de estar na presença dEle, eu poderia dar a volta por cima de tudo aquilo que eu tinha feito. E Ele estava me entregando uma nova história, de que eu poderia sim trabalhar na obra de Deus. Eu me senti filha novamente. Eu não precisava negociar com as pessoas a ponto de comer a lavagem dos porcos. Mas Deus, Ele estava me entregando o banquete novamente. Amém, glória a Deus. E Deus, Ele espera por você assim como você está. Eu não sei aquilo que você tem vivido. Hoje talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo essa noite, você esteja se conectando com a história da Rafa. Uma história onde ela passou por muitas situações, onde ela foi criada dentro da igreja, onde ela passou por situações dentro da casa dos pais, onde ela se sentia presa, onde ela foi para o mundo viver tudo aquilo que ela queria, buscar refúgio, ser uma Rafaela que ela não era, onde ela perdeu a identidade, mas através de dores, através de uma depressão, chegou um momento onde ela precisou voltar. Só que a Rafaela, ela teve atitude diferente e ela teve uma decisão diferente. Ela buscou um novo sentido para a vida dela. E ela entendeu que o sentido que ela buscava, a gente só encontra nele, que é Jesus. Tudo que nós precisamos é nele que nós encontramos. Que nada vai suprir aquilo que somente Deus, Ele pode suprir. Não vai ser no mundo, não vai ser nas drogas, não vai ser na bebida, não vai ser no sexo, não vai ser na pornografia que vai suprir aquilo que somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode suprir. E nós precisamos vir para Ele da forma que nós estamos. Então que essa noite você possa ter entendido aquilo que Deus, Ele quer sobre a tua vida. Que por mais talvez você pensando que você hoje, não, eu não me sinto capaz, venha como você está. Não deixe para buscar quando você já não tiver mais saída, mas busque a Ele enquanto é tempo. Amém? Rafa, e para que nós possamos então finalizar a nossa conexão, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele que está nos assistindo essa noite. Amém, Rose. E eu acho que a palavra-chave, né, do Conexão de hoje é se posicionar, né? Porque se o filho e se eu não tivesse me posicionado, eu não sei aonde eu estaria hoje. E talvez o filho não tinha suportado. Mas a partir do momento que você se posiciona, muitas vezes mesmo não querendo, indo contra o seu próprio orgulho, quando você decide se posicionar, é quando Deus, Ele entra e Ele age. Ele só precisa do nosso posicionamento, porque o resto quem faz é Ele. Amém. E que essa noite você possa dar esse primeiro passo, porque aí depois o restante é com Ele. Amém?
bom? Que Deus então possa abençoar a tua vida. Eu agradeço cada um que esteve aqui, que nos assistindo, esteve ainda conectado conosco. Em nome de Jesus eu quero que você feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, por tudo aquilo, Deus, que foi falado, por todo o testemunho, por tudo aquilo, Deus, que nós compartilhamos essa noite. Deus, que essa palavra gere em cada coração, Deus, a certeza que independente de como estamos vivendo, o Pai, Ele sempre espera pelo seu Filho. Que nós possamos, Deus, nos sentir filhos amados e que nós, Deus, não viemos, Senhor, olhar para aquilo que o mundo, para que as pessoas, mas que os nossos olhos permaneçam no Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra gere em cada coração, Deus, fortalecimento, força, para que Deus venha ter posicionamento, para que nós possamos, Deus, olhar para o Senhor e que nós possamos, Deus, cada vida, Senhor Deus, que esteja nos assistindo, que tenha se conectado com essa história, possa ter a certeza, Deus, que somente na tua casa nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Rafa, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por compartilhar a sua história conosco. Amém? Foi um prazer. Amém, Rose. Também quero agradecer pelo convite. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você, de repente, quer entrar em contato conosco, tem um telefone do pastor aí, que você possa entrar em contato conosco. Amém? Final de semana, sábado, nós temos o nosso Arena Jovem, às 18 e às 19 horas, às 20 horas. E domingo nós temos culto da família, às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Fundo da caverna, ouço tua voz me chamar, meu coração pulsa, posso respirar, só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Creio que venceu, creio que és a vida, creio que és o Cristo, Filho de Deus, creio. Tua voz me chama, meu coração pulsa, posso respirar, só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Só desejo uma coisa, creio
aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita. Todo